Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom galera, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós iremos ver algo novo, mas que está começando a ser muito cobrado em concurso público, que é o Windows 10. Ah, professor João Kleber, mas já cobraram? Sim, só pelo que eu sei, né? Tivemos a Prefeitura de Ceará, a Prefeitura de Goiânia, nós tivemos o INSS, que foi o precursor do Windows 10, né? Tivemos também algumas estatais, tais como o Serviço de Comunicações do Rio de Janeiro, tivemos também, se eu não me engano, o IF do Rio Grande do Norte, e uma cidade também do Rio Grande do Norte que já está cobrando também o Windows 10. Então, por exemplo, já não é achismo mais, né galera? É algo que vai ser cobrado. Então eu acredito que 2017 aí é um ano que vai ter muitos concursos públicos e a gente tem que estar preparado para essa nova mudança, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Ah, professor, tivemos o Windows 7, tivemos o Windows 8 e tivemos o Windows 10, né? Por que nós não tivemos o Windows 9, por exemplo? Galera, é o seguinte, o Windows 7 foi um grande precursor, né, da informática. Tanto é que muitas pessoas ainda utilizam o Windows 7, né? E aí se mudou para o Windows 8. O Windows 8 veio para revolucionar o mercado em si. Só que ele não teve tanta aceitação. Ele teve muitos bugs, para quem não sabe o que é bugs, teve muitos erros. Muita gente não gostou do seu método da tela iniciar, né? Achou muito pesado, achou que travava muito, que era muito confuso. E aí acontece, por que foi para o Windows 10? Nada mais do que marketing, né? Porque acontece, quando você vai do Windows 8 para o 10, né, gente? Vamos supor que você vai dar um pulo. Então você vai dar um salto de tecnologia, né? Primeira coisa que a Microsoft teve a ideia é o seguinte: não fazer referência, né, ao Windows 9. Então por isso que se diz Windows 10. Tá? Por que o Windows 10? Porque a partir desse momento você não consegue fazer referência ao anterior, né, que seria o 9. Então não existe, então teve um salto de tecnologia. Beleza? Uma coisa também que está sendo cobrada, né? Eu não preciso saber a data correta, mas eu preciso ter noção de uma coisa. Quando surgiu, né, o Windows 10 no mercado? Foi em meados de 2015. Então meados de 2015, né, soltaram-se a versão do Windows 10. Beleza? Tranquilo? Agora, da mesma forma que a gente aprendeu, né, nas aulas de Windows 7, de Windows 8, a gente precisa saber o conceito de sistema operacional, né? Eu não preciso saber que o Windows 10 é um sistema operacional, mas se perguntasse o que é um sistema operacional, qual que é a função do Windows 10, né? E aí é o seguinte, galera, o Windows, né, ou qualquer outro tipo de sistema operacional, ele tem duas funções básicas. Primeira função, ele faz a interação entre o homem e a máquina, né? Então você manda a interface gráfica, né? O sistema operacional converte a interface gráfica para modo que a máquina entende. O que a máquina entende? Binário, né? E aí fica essa troca a todo momento. Processou, executou, retorna para o usuário. O sistema operacional transforma o binário em interface gráfica. Essa é a primeira função. E a segunda função é gerenciar toda a máquina, todo o computador. E o que é o computador? O computador é composto por duas categorias, por hardware e por software. Então o sistema operacional ele gerencia todo o hardware, todo o software e também faz a interação entre, né, o homem e a máquina. Beleza? Tranquilo, entendemos o conceito. Tem duas características principais que vocês precisam saber, tá? É o seguinte, todo o sistema operacional, né, ele faz a interação entre o homem e a máquina e ele gerencia o computador em si, só que ele é constituído, ele é composto por duas coisas que estão sendo cobrados em concursos públicos, tá? E aí é uma coisa que eu já falei em módulos anteriores, né? Não adianta eu saber o que é o sistema operacional, não adianta eu saber quais são os seus atalhos, eu tenho que saber como que ele é composto agora, como ele é constituído, porque as bancas estão cada vez mais exigentes, beleza? Então vamos lá, galera, o que ele é constituído? Ele é constituído pelo núcleo, também chamado em algumas bancas de kernel, que é em inglês, né, a tradução literal, e o interpretador de comandos, também chamado de shell, né? Então eu tenho o núcleo que seria o centro das atividades, aonde gerencia todo, né? Gerencia o que? Toda a parte gráfica, gerencia todos os processos, gerencia toda a memória, enfim, gerencia todos os dispositivos. E eu tenho o interpretador de comandos, que nada mais é do que o interpretador, né? Como que o usuário vai interagir com o sistema, beleza? E aí eu tenho que colocar dois pontos interessantes que já estão sendo cobrados em concursos, tá? O Windows, ele tem dois tipos de shell, tá? Professor, como assim ele tem dois tipos de shell?
Ele tem a tela preta, tá? Ah, o que é tela preta? Prompt de comando, que foi telas de comando através de teclado. Só que no Windows 10, assim como o Windows 8, não se chama prompt de comando, tá? Se chama Windows PowerShell. Você permite fazer gerenciamento, otimização de sistema, configurações, controle, tudo através da tela preta. E aí uma coisa, aqui você não tem interação de mouse, tá? Somente teclado. Quer dizer que eu posso configurar isso no Windows 10, no Windows 8, no Windows 7? Sim, você pode trabalhar somente teclado. Só que o habitual, né, o mais fácil de se trabalhar é o que? Via interface gráfica, né? E a interface gráfica é o shell gráfico, beleza? Que é chamado de GUI. Ah, o que significa GUI? Interface gráfica do usuário. Simples. Então no Windows 10, né, assim como o Windows 8, nós temos dois tipos de trabalhar. Eu posso trabalhar via prompt de comando, que é chamado de Windows PowerShell, né, por telas de comando, né, ou eu posso trabalhar via interface gráfica. Então pode cair pegadinha aí. O Windows 10, né, só pode trabalhar via interface gráfica. Falso, tá? Padrão é interface gráfica. Mas eu posso também trabalhar via tela de comando, que é chamado de Windows PowerShell. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para mais informações interessantes do Windows 10 sobre versões, tá? O Windows 10, ele teve uma evolução se comparado ao Windows 8, né? Na questão de versões. Agora nós temos 7 versões, tá? Professor, o que eu preciso saber que pode cair em concurso público? Tá? Eu não preciso saber todas as nomenclaturas, né? Mas eu preciso saber o seguinte, que o Windows 10, né, ele tem uma versão dedicada para dispositivos móveis, tá? Assim como o Windows 8 também tem uma dedicação voltada para dispositivos móveis, né? E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte, o Windows 10, né, ele tem uma versão, que eu até coloquei aqui em vermelho, que é igualzinho à versão, né, do Windows 7, que é a versão Windows Enterprise, né? Então essa versão seria a versão mais top quando se fala para dispositivos móveis, né? E aqui nós temos as versões mais básicas do Windows 7 que eu fiz uma comparação. Essas três versões, Windows 7 Starter, Home Basic e Home Premium, que são as versões mais básicas iniciais, elas foram acopladas em somente uma, que é o Windows 10 Home, né? E o Windows 10 Pro, né, é o Professional e Ultimate, são para usuários intermediários. Então, o que eu preciso estudar? Esses dois aqui seria talvez interessante, né? Que 3 versões básicas, a Windows 7 Starter, a Home Basic e a Home Premium, né, são a Windows 10 Home, que seria a versão básica do Windows 10. E aqui seria a versão intermediária. Beleza? Então isso que a gente precisa saber. E claro, nós temos versões para dispositivos mobile, né? Que seriam dispositivos móveis. Tanto a versão básica quanto a versão Enterprise, que seria o que? Empresarial. Nós temos a versão voltada para a educação, que é bastante limitada. E a 10 e a T-Core, né? A T-Core, que seria como voltada mais para o dispositivo em nuvem, armazenamento em nuvem, disponibilidade de serviços e etc. Tá? Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber essas versões aqui, ó, que pode ser que venha a cair em concurso. Não caiu, tá? Mas a gente tem que estar preparado. Qual que é a versão que é a mesma no Windows 7 e a mesma no Windows 10? A versão Enterprise, que significa empresarial, tá? Então isso aqui que eu selecionei para vocês que pode cair. Normalmente não cai cobrando versão porque é algo muito específico, é algo muito mais técnico, né? Mas, de modo que vocês consigam entender, são 7 versões, tá? Lançado, como eu falei para vocês anteriormente, né, no meado de 2015, beleza? Então vamos lá para uma pergunta, né, para a Sercontel. A Concesp foi a banca realizadora no ano de 2016, eles cobram o seguinte, galera. Ele pergunta o seguinte, qual é o nome do sistema operacional da empresa Microsoft que foi lançado oficialmente em 29 de julho de 2015, né? Windows 9? Não, a gente viu que não é o Windows 9 porque eles queriam dar um salto de tecnologia. Windows 8? Não, não é o Windows 8, né? Windows 9.1 também não é o Windows 9.1. Windows Ultimate
Também não. E a gente sabe que é o Windows 10. Ele foi lançado em meados de 2015. Tá aí a resposta, tá? Beleza? Então vamos para o próximo. Agora a gente vai aprofundar o nosso assunto, porque nós vamos falar sobre características e as novidades que estão ou irão cair em concurso público, tá? Bom, em preto, gente, né, que eu coloquei aqui, são todas as tecnologias que já são utilizadas no Windows 8. E em vermelho eu coloquei tecnologias que foram implementadas, tá? Como assim implementadas? Novos recursos, tá? Normalmente, quando a gente, já falei para vocês em sistemas operacionais no início, né? Quando nós, que nem a questão do Windows Update, né? Quando surge uma nova atualização, ou é para melhoria de algum recurso, né, que foi identificada uma falha, ou para instalação de novos recursos. No Windows 10 ele colocou as duas coisas, ele tentou melhorar, né, a questão da fama, a questão do design do Windows 8, né, e ele implementou também novos recursos. E quais são os recursos novos que ele implementou? Multi-desktop e modo tablet, tá? E a gente vai ver isso agora, beleza? Vamos ver de novidades? Quais são as novidades que nós podemos encontrar no Windows 10 que pode cair em prova, tá? Nós, no decorrer da aula, nós vamos estudar sobre a nova tela iniciar, o novo navegador que é o Edge, o gerenciador de notificações que é algo novo, uma central ficou bacana, trabalhar em conjunto de iOS e Android, isso é fundamental e eu tenho certeza que vai cair em questão de concurso público, a questão de compatibilidade, né? Nós vamos ver detalhadamente logo a mais. O Windows Hello, né? O Hello, que seria o serviço de biometria, o Cortana, que é muito legal, né? Facilita pessoas que têm necessidades especiais, né? Ou então se você quer procurar alguma coisa mais rápida, ele vai permitir conversar, você vai conversar em si com o seu sistema operacional. E o botão Task View, que é sensacional, tá? Vamos verificar agora o que seria. Primeira coisa, tá? Sistema de arquivo. O que é um sistema de arquivo, gente? Sistema de arquivo é o modo como o sistema operacional manipula os seus arquivos e pastas, né? Pensando de certa forma, é o motor do sistema operacional. Como assim o motor? Imagine um carro. Vamos imaginar, por exemplo, o carro Corolla, certo? O carro Corolla, ele tem um tipo de motor. Esse motor seria o sistema de arquivos dele, né? O carro Honda Civic, né? Ele tem um tipo de motor, né? E esse motor, ele não trabalha em conjunto com outro sistema operacional, que no caso seria o Toyota da Corolla. Então são diferentes. Cada sistema operacional tem o seu tipo de sistema de arquivos, tá? E aí o que acontece? Pode-se dizer que uma das melhorias do Windows 10 que foi encontrado agora foi a desutilização do padrão refs que foi implementado no Windows 8. E aí a gente retorna para o padrão Win7, tá? Qual que é o padrão do Win7? NFTS, já está sendo cobrado isso, tá? E aí por que o NFTS é mais rápido, né? Porque ele tem criptografia, ele é mais fácil de se recuperar dados e foi um padrão muito bem aceito no Windows 7. Na verdade não no Windows 7, nos outros sistemas anteriores também, que foi utilizado por um determinado tempo. Eles tentaram trazer uma nova tecnologia com o REF, só que não funcionou, né? E aí o que eu preciso saber, professor João Kleber, para sair bem na prova? É o seguinte, o Windows 10 utiliza esse padrão de sistema de arquivo, fiquem atentos. Então a primeira melhoria seria o que? Retornar, né, o sistema de arquivo utilizado do Windows 7, beleza? Então vamos lá. E aí a gente vem para a área de trabalho. O que é a área de trabalho, professor João Kleber? A área de trabalho nada mais é do que a tela inicial do Windows em si, né? É onde você starta toda e qualquer operação, é a tela principal do seu sistema operacional. E aí a gente já vê uma diferença gritante, né? Por que a gente vê uma diferença gritante? Primeiro, ele é muito parecido com o Windows 7, né? E aí a gente volta, porque o Windows 7 foi um grande sistema operacional, e aí tem aquela ideia de benchmark, né? Nem tudo se cria, tudo se copia, né? E aí acontece, se o Windows 7 estava funcionando muito bem, vamos retornar para o Windows 7, né? E aí ele retornar na cara do Windows 7, aqui na área de trabalho. Para quem se lembra do módulo anterior do Windows 8, quando a gente startava o Windows 8, vinha a tela parecendo um quadro personalizado. Então, não se aparecia a área de trabalho, você teria que clicar no ícone aqui na barra na tela iniciar, né, no canto inferior, né, para entrar na área de trabalho. Agora, diferentemente, a gente já entra na área de trabalho. E aí tem dois recursos, né, que é interessante, que é o seguinte: o menu iniciar, ele voltou para cá, né, ele voltou
para a área de trabalho e foi, né, acoplado o menu pesquisa na barra de tarefas. Ah, professor, o que é barra de tarefas? Essa barra horizontal, gente, ó, é onde é mostrado todas as funções de localização, de teclado idioma, de hora, e também é onde os aplicativos ficam funcionando, né? E aí a gente tem noção, também pode colocar fixar, né, no Windows 10 aplicativos que você utiliza com certa frequência, e aqui tem um novo ícone que eu vou falar mais à frente, que seria o visualizador de tarefas, mas não vou explicar sobre agora. Então, vou explicar sobre isso aqui, ó, menu de pesquisa. Ele implementou o menu de pesquisa que, aqui, por exemplo, se eu quero procurar um arquivo Word, procuro. Se eu quero procurar um arquivo Excel, procuro. E eu posso procurar tanto internamente, né, quanto externamente. Como assim externamente, professor João Kleber? É o seguinte, aqui você pesquisa dentro do Windows ou na web. O que é web, gente? A internet, World Wide Web, a rede de alcance mundial. Então, muito legal, né? Essa parte aí. E aí a gente vai ver agora sobre o menu iniciar, né? E aí o que eu preciso saber? Que o menu iniciar, gente, eles fizeram a junção do Windows 7, né? Opa, assinando português aqui. Windows 7 mais Windows 8. Porque percebam aqui, nessa parte mais escura é padrão Windows 7. Nessa outra parte aqui é padrão Windows 8, né? Que é a questão do quadro de personalizados. Beleza? Ah, mas para que serve o Windows 7? Para que serve o menu iniciar? Simples. Ele vai mostrar todas as disposições, de todas as configurações, de todas as opções que você pode ter no sistema operacional. Então, tudo que você quiser referente a configurações, pastas, acesso, você vai encontrar onde? No menu iniciar. Ah, como que eu consigo abrir o menu iniciar para aparecer essa tela bonita para mim, professor João Kleber? Simples. Ou você vem com o teclado e clica aqui, ou você aperta o botão mágico que a gente chama de WinKey, também chamado em algumas bancas, né, botão com a bandeira do Windows, né? Então, esse botão, se você clicar, vai aparecer essa tela. Beleza? Então, primeira coisa, o que melhorou, né? O que pode ser cobrado em questão de concurso público? Como que é o menu iniciar agora do Windows 10? Ele é a junção, né, da aparência do Windows 7 com a aparência do Windows 8. E ele não é aberto automaticamente. Você tem que clicar no botão, diferentemente do Windows 8 que ele vinha startado na tela. Beleza? Tranquilo? Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! E aí, vamos entender mais uma coisa interessante, que é essa ferramenta que eu achei sensacional, tá? Bom, gente, fazendo referência ao benchmark novamente, né, em que nada se cria, tudo se copia, a Microsoft ela copiou, né, a ideia da Apple aplicada no sistema operacional deles, que é o Macintosh. O Macintosh já tem um certo tempo que utiliza essa opção de Text View, mas não se chama essa tecnologia, né? Que seria o que? Desktop virtuais. Ah, professor, como assim desktop virtuais? O Windows 10, gente, ele permite que você crie vários desktops. Como assim desktops? Por exemplo, aqui, né, eu coloquei nessa tela para vocês visualizarem, eu tenho 1, 2, 3, 4 desktops. Nessa parte aqui, por exemplo, do desktop 1, eu estou trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tarefas, né? Porque a gente sabe que o Windows trabalha com tarefas. Aqui eu não tenho nada e aqui eu tenho mais alguma tarefa. E o que acontece? Vamos supor, né, que nessa brincadeira de a gente estar utilizando esse desktop, como nós estamos com muitas tarefas e tarefas pesadas, né, dedicadas, travou o computador. Travou o computador. O que acontece? Você vai ter que desligar o computador? Não. Você pode mudar o desktop. Olha que tecnologia sensacional. Então, esses aplicativos que estão funcionando no desktop 1, por exemplo, ele não vai interferir no 2, ele não vai interferir no 3, ele não vai interferir no 4. Então significa o seguinte, que travou a máquina nesse desktop, simples. Eu não quero reiniciar a máquina, eu preciso continuar trabalhando, né? Vou para o próximo desktop. Então é sensacional essa nova ferramenta do Windows 10, que é chamado de Task View, né? Que você permite visualizar vários desktops, né, virtuais. Então, de certa forma, trabalha em paralelo. Um desktop trabalha independente do outro. Se um travar, o outro continua. Se esse travar, o outro continua e assim por diante. Ah, professor, tem um limite de desktop? Tem, desde que a sua máquina aguente rodar. Eu posso colocar 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai depender do seu processamento, da sua memória e do seu HD. Beleza? Então, qual que é o limite? O limite é o seu computador aguentar rodar vários sistemas. Por quê? É como se colocasse, né, vários sistemas dentro de um só. Como se fosse virtual mesmo, algo virtualizado. Beleza? Então, essa questão eu tenho certeza que vai começar a cair em questão de concurso público. Tá, galera? Bom, e aí eu falei o seguinte, professor, travou o meu computador, né? Como que eu faço para mudar de desktop, né? Primeiro, para criar um desktop novo, você vai aqui na opção, ó, New Desktop, quando for em inglês, né? E eu vou retornar aqui, né? New Desktop para criar um novo. Ah, mas eu quero alternar, né? Como que eu faço para alternar? Lembra que eu falei para vocês lá no desktop que surgiu, né, um novo botão? Que é esse aqui, ó. Esse botão se chama visualizador de tarefas. Ele permite que você mude, né, qual desktop você quer utilizar. Então, muito importante isso aqui, ó. Pode cair o seguinte: como que eu faço para mudar de desktop? Bom, você tem que selecionar o botão visualizador de tarefas, beleza? Bom, gente, aqui a gente está mudando de desktop, mas nós temos a opção de alternar aqui dentro de um desktop, né? E aí seguir o padrão, né, das versões anteriores. Existem duas formas. Ou você pode selecionar a tecla Alt Tab, né, que vai ser de forma 2D, né? Ou você pode selecionar a tecla Windows Tab, beleza? Então, essas duas teclas, assim como nas versões anteriores, permite que você altere, né, aplicativos, só que lembrando, nenhum desktop. Ah, eu quero alterar as atividades de outro desktop. Aí você tem que utilizar o visualizador de tarefas, porque é uma nova tecnologia. Beleza? Então, entendemos o conceito. Vamos responder uma questão. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, galera. Lembra que eu falei para vocês que já caiu na Prefeitura do Rio de Janeiro? Tá aí, ó. Ele pergunta o seguinte: no sistema operacional Windows 10, né, BR Brasil, a execução de um atalho de teclado tem por objetivo possibilitar o acesso alternado aos programas abertos em multitarefa. Para quem não sabe o que é multitarefa, gente, é o que? Muitas tarefas sendo executadas, tá? Esse atalho do teclado nós sabemos que tem dois tipos. Ou eu posso colocar o botão Windows, que é chamado de WinKey, né? Ou eu posso utilizar a tecla Alt. Então, vamos por eliminação, né? Tem o botão WinKey aqui? Não tem. Tem o botão WinKey aqui? Não tem. Então, sobrou somente duas. Só que a gente sabe que não é Alt Home. A gente sabe que é Alt Tab. Então, nessa questão, que parecia ser simples, mas não é, eu tive que utilizar a tecla de probabilidade? Sim, mas eu tive que entender o conceito que para alternar tarefas, eu só posso utilizar o WinKey, botão do Windows mais Tab, ou Alt Tab. Beleza? Questão bem simples, mas que exigiu que a gente conhecesse como é que era o funcionamento do Windows 10. Beleza? Resposta D, né? A resposta correta. Beleza? Galera, outra coisa também que é interessante, tá? No Windows 10, assim como o Windows 8, mudou o nome.
Mudou o nome do gerenciador de pastas e arquivos. Antigamente, até a versão do Windows 7, nós sabíamos que era Windows Explorer, tá? Hoje não é mais o Windows Explorer, tá? Hoje se chama Explorador de Arquivos. Explorador de Arquivos, beleza? Outra coisa, já caiu em questão de concurso público, né? Como que eu faço para navegar, né, nesse explorador de arquivos sem ter que abrir o menu iniciar e apertar lá, por exemplo, computador? Simples. Tem uma tecla que é o WinKey, né? Ah, o que é o WinKey? A tecla do Windows, né? Não sei desenhar muito bem, né, galera? Mas o E, que seria referência a explorador de arquivos. Então essa tecla permite abrir essa telinha também. Só que o que eu quero que vocês foquem agora em si não é nem a parte do teclado em si, é essa parte aqui que mudou, ó. Porque muita gente fala o seguinte: ah, mas essa tela tá praticamente igual, né, ao Windows 8. Sim, mas tem uma coisa importante, tá? E essa a coisa importante é o seguinte: no Windows 10 sumiu as bibliotecas. Biblioteca sumiu, tá? Não existe mais, né? E aí a gente chama de acesso rápido. Olha o nome, pegadinha, acesso rápido, tá? O que seria biblioteca? Biblioteca é um conjunto maior onde vai ter várias pastas, né? Essa é a ideia da versão, né, do Windows 8, a versão do Windows 7. Agora ele tem a ideia de acesso rápido, né? E aí você vai colocar todas as pastas, né, que você quer acessar rápido. Outra coisa importante: o Windows 10 ele coloca como padrão a área de trabalho, downloads, documentos, imagens, músicas, vídeos, e também tem a tecnologia OneDrive, que seria a virtualização, né? E aí ele mostra todos os dispositivos do computador, se você está conectado a uma rede, etc., né? E aí o que é interessante você salientar? Que você pode colocar uma pasta que você deseja. Por exemplo, vamos criar uma pasta LAC concursos, vou colocar aqui dentro, eu posso? Posso, eu posso alterar o padrão em si do Windows. Então a gente tem que ficar atento com isso. Então mudou, não se chama mais biblioteca, se chama acesso rápido. E aqui é normal também, né, gente? Eu coloquei aqui, essa barra aqui é a barra de endereço. Se eu quero entrar, por exemplo, dentro do pendrive, eu não quero clicar em computador e vou entrar dentro do pendrive em si, eu posso colocar, por exemplo, a unidade que ele é. Se ele for unidade F, barra, se ele for unidade G, enfim, eu posso usar também para procurar uma partição, uma pasta, enfim. Então, o que mudou mesmo que eu preciso saber é essa parte aqui, ó, acesso rápido. Não se existe mais agora, não se existe mais biblioteca, se existe acesso rápido, beleza? E aí vamos responder uma perguntinha, né? Que é interessante também. Desculpa, gente. Que ele cobra o seguinte, né? Do INSS. Com relação à informática, julguem o item que se segue. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas web por meio de um browser interativo? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? O Windows 10, para navegar nele, né, nós vimos no início da aula que ele você pode utilizar um navegador chamado Edge, que é o padrão, né? Mas eu posso também utilizar o Internet Explorer. E a gente viu no Windows Explorer agora, né, que o OneDrive é uma ferramenta de computação em nuvem. Quando você coloca um arquivo, esse arquivo não fica salvo no seu computador, ele fica salvo em outro local. Então essa alternativa, né, essa questão em si, ela está errada, né? Por quê? Porque o OneDrive é uma tecnologia que está embutida dentro do explorador de arquivos, que permite, por exemplo, que você armazene o seu arquivo em nuvem ou cloud computer também, dependendo da questão da banca, né? Que eles cobram o seguinte: ou computação em nuvem ou cloud computer, né? Que vai perguntar aonde está anexado esse arquivo. Então ele está anexado em um outro local, né? Então resposta errada, beleza? Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão cobra o seguinte: foi do INSS também, para o cargo de analista. Ele pergunta o seguinte: acerca de aplicativos para edição de texto e planilhas eletrônicas do Windows 10, julguem o próximo item. No explorador de arquivos do Windows 10 é possível fixar as pastas favoritas nas funcionalidades de acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas,
as usadas com frequências e também arquivos usados recentemente. Então o que ele está perguntando? Que lá no acesso rápido existe, né, as pastas fixadas padrão, tais como área de trabalho, documentos, imagens, downloads. E ele está perguntando o seguinte: eu posso colocar uma pasta nova? Eu posso colocar edital INSS? Eu posso colocar LAC concursos? Eu posso colocar CESP, por exemplo? Claro que pode. Então essa resposta ela está corretíssima. Tá? Por quê? Mesmo que venha as pastas favoritas, as pastas padrões do Windows 10, eu posso colocar, eu posso editar, eu posso alterar. Beleza? Então, bem simplesinho aí, tá? E aí, mais uma questão, né? Esse foi do IF de Minas Gerais, para o cargo de psicólogo. Ele pergunta o seguinte: assinale a alternativa, né, que apresenta o utilitário do Windows 10 para a tarefa de gerenciar arquivos e pastas, tá? Bom, vamos lá. Essa a gente já sabe que é a primeira, que é o explorador de arquivos a seguir, né? Mas vamos analisar as outras só por eliminação. Gerenciador de arquivos? Não existe gerenciador de arquivos. Gerenciador de tarefas? Também não, ele gerencia processos e tarefas, o próprio nome está falando. Painel de controle também não é, porque aqui você vai fazer todas as configurações de hardware e software. E a gente sabe que é explorador de arquivo. Essa questão é tranquila de se responder, mas ela poderia ficar complicada, por exemplo, se tivesse aqui, ó, Windows Explorer, tá? Se tivesse o Windows Explorer, muita gente iria marcar o Windows Explorer e ia cair do cavalo, tá? Porque o Windows Explorer é somente para o Windows 7 até. A partir do 8 se muda o nome, é para explorador de arquivos, então a gente tem que ficar atento com isso. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Eu sei que vocês estão falando assim, nossa, tanto questão? Sim, gente, é porque sobre o explorador de arquivos não cai muito conteúdo não, despenca conteúdo. E a gente tem que ficar preparadíssimo, beleza? E aí o seguinte, essa eu preciso que vocês entendam o conceito da imagem em si. A figura a seguir, né? Primeiro deixa eu falar para onde foi realizada essa prova, a Prefeitura de Ceará Mirim, né? No Rio Grande do Norte, a Comperv foi a banca realizadora para o cargo de agente 2016, né? E ele é o seguinte, a figura a seguir ilustra o aplicativo explorador de arquivos, né? E aí o que ele está cobrando? Ele está cobrando o seguinte, figura 1 e figura 2, né? E ele pergunta o seguinte, o que essas duas figuras são, né? E aí a gente sabe que aqui é o acesso rápido, né? E aqui, por exemplo, a gente sabe que é o que? A barra de endereços, né? Aonde que a gente vai conseguir acessar. Então, vamos verificar quais são as alternativas que contenha, né, essas duas nomenclaturas. Vamos lá. Abaixo das janelas identificadas pelas setas 1 e 2, respectivamente, vamos responder. Faixa de opções? Pelo amor de Deus, né, gente? Nem existe isso, faixa de opções. Browser? Não, browser a gente sabe que é um navegador, né? Então, vamos tirar. Barra de endereços e acesso rápido. Opa! Barra de endereços, né, e acesso rápido. Muito bem. Painel esquerdo e listas de acessos. Errado. Tá aqui a resposta correta, tá? E aí, outra coisa também que poderia ter interessante, que cai principalmente em questão banca, quando é CESP, né? Que aqui no caso, ele botou respectivamente, né? Que significa em ordem, tá? Ele poderia também ter colocado aleatoriamente, né? Um aqui, o outro lá, e aí você tem que fazer a interpretação. Só que quando a gente fala respectivamente, gente, que essa palavra é muito importante, né? Que a CESP costuma utilizar muito, tem que ser na ordem. Então a ordem é 1 é barra de endereços e a 2 seria o quê? O acesso rápido. E aqui tá corretinho, né? Barra de endereço e acesso rápido. Então fiquem atentos. Se caísse, por exemplo, respectivamente, e tivesse uma outra opção que tivesse, por exemplo, aqui na opção B tivesse acesso rápido aqui no local de browser e barra de endereços em meu computador, a B estaria errada. E aí muita gente ia falar, vai anular a questão? Não, não vai anular, porque respectivamente é o que? Na ordem, em sequência. Então, fiquem atentos aí. Beleza? Então, vamos para o próximo. Novo recurso que seria multitarefas. O Windows ele já é um recurso multitarefa, mas o que foi implementado então, professor, de diferente? Gente, essa aqui é a tela do meu computador, né? E aí, o que você consegue visualizar? Que eu consigo trabalhar com 4 tarefas ao mesmo tempo. E
E aqui eu tenho a tela do explorador de arquivos, aqui eu tenho outra tela, aqui eu tenho outra tela, aqui eu tenho outra tela. E aí o que eu faço? Eu posso colocar com o mouse, né, as 4 tarefas de modo que eu dividi, né, o meu monitor. Isso aqui é muito bom para quando você trabalha com projetos, né, quando você quer monitorar alguma coisa, quando você está analisando gráficos, analisando relatórios. Então esse recurso é muito legal. Por quê? No Windows 2 você permitiria colocar atividades, mas não ficaria tão acertado como aqui, ó. Porque ficaria com a falinha aqui, uma falinha aqui. Aqui não, você dividiu a tela do seu monitor muito bem e tem 4 tarefas distintas em um único desktop só. Beleza? Então aqui eu não estou falando, tá, de vários desktops, né, que a gente viu anteriormente, que é por esse botãozinho visualizador de tarefas. Aqui eu estou falando do recurso de multitarefas, então são várias tarefas em um único desktop. Beleza? Então esse recurso pode ser cobrado, que ele dividiu a tela em várias tarefas. Eu posso colocar até mais se eu quiser, mas claro, a resolução do meu computador vai depender se eu tenho uma tela grande, de 32 polegadas, etc. Por quê? Se for um computador com um monitor com 14 polegadas, vai ficar horrível de se visualizar a informação. Beleza? Tranquilo? Então entendemos aí mais um recurso novo do Windows 10. Beleza? E agora é o seguinte, já abrimos o Windows, né? Já entendemos o conceito de explorador de arquivos, já entendemos o conceito que nós podemos trabalhar com várias tarefas sendo visualizadas de uma só vez, né? E agora a gente vai aprender a manipular, né, o sistema operacional Windows 10. Primeira coisa, para manipular a gente tem que criar algo novo, né? E como que a gente cria algo novo? É através de o quê? Uma nova pasta, um novo arquivo, né? E aí a gente segue o padrão normal do Windows 8 em si, galera, tá? Como que eu crio uma nova pasta? Existem 2 formas. Ou você vai no campo início, né, e seleciona a nova pasta, tá? Ou você pode clicar com o botão direito do mouse na parte branca, né, do explorador de arquivos, e vai aparecer para vocês essas opções. Tanto é que você pode criar uma pasta, um arquivo, uma imagem, um arquivo zipado, etc. Então segue a mesma nomenclatura dos sistemas anteriores, do Windows 8, do Windows 7, né? Você tem 2 opções de criar uma nova pasta, beleza? E aí, outra coisa, criei a nova pasta, apareceu aqui para mim, tá? Eu posso colocar qualquer nome falso, tá? Isso já caiu em questão de prova. Eu posso colocar qualquer nome, né? Por exemplo, se caísse numa prova de CESP. Uma vez que você utilizou o explorador de arquivos, criou uma nova pasta, aí você pode colocar qualquer nome que desejar na sua pasta, verdadeiro ou falso, né? Correto ou errado? Falso, errado. Por quê? Existem alguns caracteres, que são 9, né, que não são permitidos, que são todos os tipos de barra, né, sinais de multiplicação e aspas, e interrogação e 2 pontos, e maior e menor. Então esses caracteres, né, as 3 barras, sinal de multiplicação, maior, menor, aspas duplas, 2 pontos e interrogação, não são permitidos, né? Uma vez que você tenta inserir esses dados, aparece isso aqui, ó. Os nomes de arquivos não podem ser criados para essa pasta, beleza? Porque o Windows não reconhece. Tranquilo? Bom, e aí a gente vai para outra coisa importante que está caindo sobre a questão de visualização, tá? Ah, professor, como que eu consigo visualizar, né, os arquivos, a pasta no explorador de arquivos? É dessa forma. Você consegue ver por ícones médios, né, ícones grandes. Faltou colocar um N aqui, gente, ó. Ícones grandes. Você consegue por ícones pequenos, né, por detalhes e por listas, tá? O que sempre cai? Quando você está apresentando por detalhes, né, que é essa opção, vai aparecer o seguinte: qual é o arquivo, o nome do arquivo, né, o tipo do arquivo, o tamanho do arquivo, a extensão do aplicativo que está sendo utilizado. Então vai aparecer todos os detalhes. Então eu poderia cair numa prova o seguinte: como que eu faço para visualizar todas as informações de um determinado arquivo ou de uma determinada pasta? Enfim, você tem que mostrar a visualização através de detalhes, beleza? Aí como que eu faço para mudar a exibição? Simples. Tem uma guia, né? Ah, o que é guia? Um menu que você vai clicar em exibir e depois vai aparecer as opções de modo para você exibir como que você quer que o seu explorador de arquivo mostre esse arquivo para você. E aí, ícones médios, ícones grandes e pequenos, a gente já sabe que vai ser o quê? Pequeno, grande e médio, né? Lista. Vai aparecer uma lista de arquivos,
né, em sequência, só que o principal que cai em concurso é detalhes. Né? O que o detalhe vai fazer? Ele vai mostrar todos os detalhes do seu sistema operacional, beleza? Do seu Windows, perdão, do seu Windows 10, do seu explorador de arquivos, né? Windows Explorer não sai de mim, vocês viram, galera? Toda hora tá falando Windows Explorer, mas não é, é explorador de arquivos, tá? Bom, seguinte, isso já caiu em muita questão de concurso público, tá? Segue o padrão do Windows, né? Assim como aplicado no Windows 7, no Windows 8, é o seguinte: você tem duas formas de selecionar um arquivo, de selecionar uma pasta. Essas duas formas de selecionar a gente chama de seleção alternada e seleção em sequência, tá? A alternada é quando você quer selecionar arquivos individuais, né? Por exemplo, eu tenho 10 arquivos e só quero selecionar 5, por exemplo, ó, né? Ah, como que eu faço isso, professor João Kleber? Simples, você vai precisar do apoio do botão Ctrl. Então o Ctrl ele é aleatório, tá? Então você vai apertar o botão Ctrl, seleciona o arquivo, seleciona o Ctrl, aperta o arquivo e assim vai, beleza? Ah, eu quero selecionar todos esses arquivos, eu vou ter que ficar apertando Ctrl, Ctrl, Ctrl? Não. Pega, né? Aperta o primeiro que tu quer, né? E vai no último. E aí você seleciona a tecla Shift, selecionado. Pronto, ele vai em sequência. Então aqui você quer, quando você quer pegar poucos arquivos ou alguns arquivos, e aqui é tudo. Então o que eu quero que vocês decorem? Shift, tudo, né? Ctrl, alguns. Tá? Isso é importante, que já caiu com questão de concurso público. Beleza? Bom, então já criamos um arquivo, já criamos uma pasta, né? Já renomeamos a tal, né? E aí a gente vai aprender ao quê? A excluir essa pasta, a excluir esse arquivo. Como que eu faço? Duas formas. Ou você pode ir pelo menu de navegação, ou você pode utilizar mouse mais teclado, que seria um atalho rápido, tá? Ah, como que eu utilizo o menu, por exemplo? Simples. Você vai no início, depois você vai na opção excluir, clica na setinha, né? E reciclar, tá? Quando você fazer isso, os arquivos vão para a lixeira, beleza? Ah, como que eu faço de outra forma? Seleciona o arquivo em si, pode ser uma pasta, pode ser um arquivo, e aí, com o botão esquerdo selecionou uma vez, aperta, dependendo do seu teclado vai ter um campo, uma tecla chamada del, ou então uma tecla delete, né? As duas têm as mesmas funcionalidades, vai depender do seu teclado em si. E aí vai ser excluído, né? Vai ser enviado para o lixo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá